O Vitor Roque está voltando para o futebol brasileiro para jogar no Palmeiras. Após apenas uma temporada na Europa, ele já está de volta ao futebol brasileiro, tendo acabado de completar 20 anos. Muitos têm rotulado a passagem do Tigrinho pela Europa como uma passagem fracassada e estão colocando sob desconfiança a sua chegada ao Palmeiras. Acontece que já houveram outros jogadores aqui do Brasil que também tiveram passagens frustradas pela Europa, mas quando voltaram, conquistaram títulos importantes e alguns até atingiram patamar de seleção. Nesse vídeo eu quero mostrar para você então 7 casos de jogadores que floparam na Europa, mas aqui no Brasil fizeram muito sucesso. Pessoal, um recado rápido. A minha antiga conta do Instagram, o Vini Vainer Canal, foi derrubado. Então eu tô com uma conta nova lá que é o Vini Vainer Canal Reserva. Lá todo dia tem enquetes, reels, posts. Então você que já me acompanhava por lá, me siga lá e me ajude, por favor, a subir essa nova conta. Conto com vocês. Valeu! O primeiro caso da nossa lista vai ser o do Guilherme Arana, que hoje é lateral esquerdo do Atlético Mineiro, mas também já jogou no Corinthians. Surgiu no Corinthians, por lá foi campeão brasileiro em 2017 e pintava como um jogador de fato muito promissor. Um lateral que chegava bem no ataque, habilidoso, dava assistências, e isso fez com que ele então fosse contratado pelo futebol europeu. O Arana foi contratado pelo Sevilla da Espanha. Ele ficou na Europa de 2018 até 2020. Lá na Europa ele jogou no Sevilla e jogou também na Atalanta da Itália. A verdade é que na Europa o Arana não teve muitas chances, então ele não conseguiu se desenvolver. Foram 25 jogos pelo Sevilla, 2 gols marcados e 3 assistências. Já na Atalanta, onde ele passou um período emprestado, quase que não jogou. Foram só 4 partidas, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Foi aí então que, sem espaço na Europa, ele resolveu voltar ao Brasil. Então ele acabou acertando a sua volta ao Brasil para jogar no Atlético Mineiro e foi uma baita escolha. Pelo Galo, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, ele tem 230 jogos, 21 gols marcados e 35 assistências. Então na Europa ele tava no esquecimento. Aqui no Brasil, para muitos, ele ainda é o melhor lateral esquerdo do país. Conseguiu com o Atlético vencer Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Estadual, além de, claro, ter se firmado na seleção brasileira. É um cara que, hora ou outra, sempre aparece nas listas. O próximo nome que eu vou falar a respeito é do Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa, de uma maneira geral, sempre foi um grande jogador aqui no Brasil. Sendo bem sincero, eu acho que poucos jogadores aqui do Brasil batem na bola como o Scarpa. Até por isso, o número dele de assistências a partir de cobranças de falta e escanteios é absurda, pegando ali desde 2015 e 2016 no Fluminense e somando com o que ele fez no Palmeiras, ele acabou se tornando um dos jogadores que mais dá passes para gols no futebol brasileiro. E apesar de todo o sucesso que ele fez por aqui, principalmente no Palmeiras, vencendo 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, ele sempre teve esse sonho de jogar na Europa, mas quando foi para lá, acabou tomando um choque de realidade. O Scarpa jogou no futebol europeu de 2023 até 2024. Foi um ano certinho. Ele jogou por 6 meses no Nottingham Forest da Inglaterra e os outros 6 meses emprestado para o Olympiacos da Grécia. No Nottingham Forest foram 10 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. No Olympiacos, 11 jogos apenas. Também não marcou gols e não deu passes para gol. Na Europa, principalmente, o Scarpa acabou sofrendo pela parte física. É um jogador que naturalmente ele é muito franzino. Na Europa, para um jogo mais de contato, de mais preparo físico, ele acabou ficando para trás. Então, após ter ficado apenas um ano na Europa e depois de ter explodido aquela polêmica dele com o William Bigode, ele acabou resolvendo voltar para o Brasil. E assim como o Arana, também foi para o Atlético Mineiro. E olhem só, ele voltou para o Brasil e em pouco tempo os números já são muito bons, bem superiores aos que ele teve lá no Nottingham Forest e no Olympiacos. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, ele tem 73 jogos pelo Galo, 9 gols marcados e já 14 assistências. Falei do Gustavo Scarpa, agora eu quero falar de outro Gustavo, que é o único jogador dessa lista que é um estrangeiro. Gustavo Gomes, o zagueirão xerife do Palmeiras. O caso do Gomes é um caso bem curioso. Ele ficou 2 anos praticamente na Europa, mas em 2 anos ele quase que não jogou. Em 2016, o tradicional Milan da Itália o comprou do Lanús da Argentina por 9 milhões de euros. Só que nesses 2 anos, o Gomes jogou só 20 partidas. Ele era sempre praticamente a última opção para formar a zaga do time italiano. E chegou ao ponto absurdo de, na última temporada dele por lá, ele ter jogado só
10 minutos. Não tô falando 10 partidas. 10 minutos, um único jogo. Então na Europa ele estava completamente escanteado e esquecido. Até que em 2018 o Palmeiras resolveu ir atrás da sua contratação. E olhem só, um jogador que estava esquecido na Europa chegou no Palmeiras e foi por alguns anos o melhor zagueiro, até na minha opinião, da América do Sul. Bom posicionamento, bom cabeceio, firme na marcação, fez vários gols importantes pelo Palmeiras na frente e se tornou também o capitão do time. Então ele faz parte de toda essa geração vitoriosa do Palmeiras nos últimos anos, com o Campeonato Brasileiro, com 2 Libertadores, com 3, 4 campeonatos estaduais. Então na Europa ele nem jogava. No Palmeiras, que é um dos principais times do Brasil, ele alcançou a marca de mais de 300 jogos no clube. Além disso, provando ser um zagueiro artilheiro, marcou 38 gols e deu 11 assistências. Falamos de um zagueiro que tá no Palmeiras agora, e agora eu quero falar de um atacante que acabou de chegar no Palmeiras. O Paulinho. Grande revelação do Vasco, o Paulinho precocemente foi vendido para o futebol europeu. Em 2018, o Bayer Leverkusen da Alemanha pagou 18 milhões e meio de euros para tirá-lo do Vasco. Só que a passagem dele pelo Leverkusen acabou sendo uma passagem tímida por 2 fatores. Primeira, ele naturalmente não era um titular absoluto. Ele oscilava entre jogos em que ele participava, depois pegava uma sequência que ficava só no banco. E ele também, infelizmente, acabou tendo uma lesão em que ele rompeu os ligamentos do joelho. Lesão que vocês sabem muito bem, que tira o jogador praticamente da temporada inteira. Então foram 79 jogos pelo time alemão, 9 gols marcados e 5 assistências. Até que, em 2023, o Atlético Mineiro resolveu contratá-lo. E o salto de rendimento do Paulinho jogando pelo Galo foi absurdo. Na Europa, ele era só mais um, jogava um jogo ou outro e teve essa grave lesão. Só que no Atlético, mesmo sem ter conquistado títulos relevantes, no caso assim um brasileiro, uma Libertadores, os números dele foram muito bons e ele fez uma baita parceria com o Hulk. Ao todo pelo Atlético foram 120 jogos com 50 gols marcados e 12 assistências. Tudo isso em apenas 2 temporadas. Mesmo sem ser o centroavante, logo na sua primeira temporada de Atlético, ele marcou 31 gols e se destacou no futebol brasileiro pela sua força física e bom posicionamento. Foi contratado pelo Palmeiras para essa temporada e a tendência é que mantenha os bons números. Então, como eu disse, na Europa era só mais um. No Brasil, teve um destaque absurdo logo no seu retorno. Se o assunto é jogar na Europa, mas mandar no futebol brasileiro, eu não posso deixar de citar o Gerson, que é até um caso curioso dessa lista, porque ele teve mais de uma passagem pela Europa. Revelado pelo Fluminense, o Gerson teve 2 passagens pela Europa. A primeira, ele defendeu a Fiorentina e a Roma, 2 times da Itália. E depois, numa outra passagem, depois de ele ser campeão da Libertadores pelo Flamengo, ele jogou no Olympique de Marselha da França. Na primeira passagem dele, que foi de 2016 a 2019, foi quando ele jogou na Roma e na Fiorentina. Foram 82 jogos, 5 gols marcados e 5 assistências. Números ainda bem tímidos e atuações inconsistentes. Na segunda passagem, aí já era um outro Gerson. Já era um Gerson que tinha sido campeão brasileiro no Flamengo, campeão da Libertadores, tava já com mais confiança, era um jogador mais maduro. Então no Olympique os números foram até que legais. Foram 13 gols e 9 assistências em 61 jogos. Só que esses números nem de longe são comparados aos que ele construiu no Flamengo. No Flamengo ele conquistou vários títulos, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, virou uma referência técnica no futebol brasileiro, tanto que para muitos ele é o melhor volante do Brasil, e alcançou também um patamar de seleção brasileira, tanto que hoje é difícil você pensar numa convocação sem ter o Gerson nela. Então pelo Flamengo ao todo são 18 gols e 30 assistências em 230 jogos. Um rendimento muito melhor por aqui do que no velho continente. Um caso muito legal da gente comentar nesse sentido é o do Gabigol, que para muitos é uma piada quando a gente fala de passagem pela Europa. O Gabigol, quando ele foi para a Europa, ele era uma baita promessa do Santos, já era um dos artilheiros do futebol brasileiro e tinha acabado de conquistar uma medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira, que foi no Rio de Janeiro. Então ele era um jogador que tinha bastante visibilidade, mercado para a Europa e acabou sendo contratado pela Inter de Milão. E todo mundo achava que ele iria chegar na Itália e iria arrebentar. Mas isso acabou não acontecendo por 2 fatores. Primeiro, na época, a Inter de Milão tinha um atacante que estava voando, que era o Icardi, que era até capitão do time. Além disso, os treinadores que passaram pela Inter de Milão não eram lá muito fãs do Gabigol. Então não é que assim ele jogava bastante e não rendia. Ele jogava pouco, essa é a grande verdade. Tanto que pela Inter de Milão mesmo, foram só 10 jogos. Em 10 jogos, marcou 1 gol. Alguns treinadores, como o Frank de Boer, chegou a dizer que o Gabigol achava que ainda estava no Brasil, então não queria voltar para ajudar a marcar, se achava muita estrela,
E o De Boer chegou até a ridicularizar o Gabigol, dizendo que internamente na Inter de Milão chamavam o Gabriel de Gabi não gol. Um jornal italiano chegou a dar até um troféu para ele, que era o Bidone de Ouro, prêmio dado para o pior estrangeiro da temporada do futebol italiano. Sendo ridicularizado então na Itália, ele chegou a ser emprestado para o Benfica, mas no futebol português também jogou pouco, 5 jogos e 1 gol marcado. Então essa foi uma passagem bem apagada pela Europa. Até que em 2018 ele tomou a feliz decisão de voltar para o Brasil. E muitos não se lembram disso, mas ele não foi direto para o Flamengo. Primeiro ele voltou para o Santos, passou uma temporada emprestado no Peixe e mostrou que realmente tinha qualidade e ainda tinha faro de gol. Nessa temporada em que ele esteve emprestado ao Santos, foram 27 gols marcados e 2 assistências em 53 jogos. Aí depois disso ele foi para o Flamengo e aí passou a mandar no futebol brasileiro. Artilharia de Libertadores, artilharia de Brasileirão, artilharia de Copa do Brasil. Decidiu 2 finais de Libertadores, não tem como esquecer aqueles 2 gols contra o River, o gol contra o Atlético Paranaense, perdeu uma outra final de Libertadores, mas também fez gol em cima do Palmeiras, venceu a Supercopa do Brasil, Brasileiros, enfim, jogador decisivo. Ao todo foram 306 jogos pelo Flamengo, 161 gols e 43 assistências. Virou uma das referências de camisa 9 do futebol brasileiro e até teve algumas chances na seleção brasileira. Olhem só que baita diferença. Mesmo sem estar no seu prime, provavelmente vai fazer mais uma boa temporada em número de gols na equipe do Cruzeiro agora, seu novo time. E o último nome dessa lista é o Pedro. Outro centroavante que também não virou na Europa, jogou muito pouco por lá e aqui no Brasil é referência absoluta. Para muitos, inclusive para mim, deve ser o camisa 9 da seleção brasileira pensando na Copa de 2026. É que ele tá lesionado, mas todo mundo sabe da qualidade dele. Para pivô, a calma dele para poder fazer gols, a versatilidade, é um grande jogador de verdade. O Pedro, ele ficou no futebol europeu por apenas 4 meses praticamente. Ele foi comprado pela Fiorentina em 2019, quando ainda estava no Fluminense, mas voltou para o Brasil já no começo de 2020. Na Fiorentina, foram só 4 jogos. Na época, a Fiorentina, quando o Pedro estava lá, tinha um outro centroavante que era o titular, que era o Vlahovic, que hoje é centroavante da Juventus. Então o Pedro sempre ficava na reserva para ele. O Pedro chegou a fazer 1 gol pela Fiorentina, mas não foi pelo time principal, foi pelo time secundário. Então, ao todo, foram só 4 jogos no futebol italiano, totalizando só 59 minutos em campo. Acabou aparecendo então a oportunidade de ele ir por empréstimo para o Flamengo, ele aceitou e depois o Flamengo o adquiriu em definitivo. E foi um baita acerto, porque o Pedro, com o passar do tempo, conseguiu superar o Gabigol. Então, ele jogava até melhor do que o titular da posição na época. Pelo Flamengo, hoje ele tem 263 jogos, 135 gols marcados, além de outras 32 assistências. Tem participado desses títulos todos do Flamengo nos últimos anos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e com a saída do Gabigol, até na penúltima temporada, ele já tinha tomado a condição de titular. Tanto que quando o Flamengo ganha a Libertadores de 2022, o Gabigol passa a jogar muito mais como um segundo atacante, quase que como um ponta, pro Pedro ser de fato o homem-gol. Ele chegou a um patamar de seleção brasileira, esteve na Copa de 2022 como reserva, enfim. Mas um jogador que também não virou na Europa, mas nem por isso ele é um jogador ruim, muito pelo contrário, é um grande jogador. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que às vezes tem jogadores que de fato não vingam na Europa, mas não é por falta de qualidade. Às vezes é por falta de espaço, às vezes é por problemas de adaptação, problemas pessoais. E quem sabe o Vitor Roque não pode ser depois mais um nome que também não deu certo por lá e aqui no Brasil vai fazer sucesso. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses 7 nomes que eu disse que foram para a Europa e não vingaram por lá, qual que mais te decepcionou? Em qual deles você tinha mais expectativa no começo? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, e é isso aí. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!